Olá, queridos, como que vocês estão? Vamos continuar nossas aulas. Então, toda a parte de relatividade que a gente fez, chegando a corrigir os exercícios. Vimos na última aula a parte de quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? É a tendência do corpo de manter o movimento. E a quantidade de movimento não é nada mais do que a massa vezes a velocidade. Vimos que isso influencia também no impulso, ou seja, quando eu aplico uma força relacionada a um tempo, eu estou atribuindo impulso a esse objeto. E a partir daí ele vai ter uma quantidade de movimento. Então aqui a gente viu a relação do impulso com a quantidade de movimento. Chegamos a fazer alguns exercícios. Fizemos aqui alguns exercícios, outros exercícios e ficou para casa 2 questões. Então vamos resolver lá, bem simplesinha, as questões. Então ele fala ali nas questões. Supõe a velocidade de um objeto que ele obedece à equação. Então a equação dele é 16 menos 2 vezes t. Sendo a massa desse objeto igual a 3 kg, calcule a quantidade de movimento no instante t igual a 5. Então, o que eu vou fazer? No instante t igual a 5, ou seja, para t igual a 5, eu vou pegar e vou substituir meu valor. Então aqui vai ficar 5. Logo, minha velocidade vai ser quanto? 16 menos 10, 6. Então, se a minha massa é 3 kg, então quanto que é a minha quantidade de movimento? Lembra, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Vezes a velocidade. Então, minha quantidade de movimento é 3 kg vezes 6. Então, isso aqui vai dar 18. 18 quilogramas metros por segundo. Então, essa é a minha quantidade de movimento. Viu como é simples? Bem de boa, né? Próxima questão. Uma força de 6 newtons atuando em um objeto em movimento altera essa quantidade de movimento em 3 kg Newton por quilograma. Durante quanto tempo essa força atuou nesse objeto? Então vamos lá. Ele deu para a gente uma força, então vamos calcular aqui os valores. Deu para a gente a força. Força é 6. Ele disse que uma atuação altera essa quantidade de movimento, ou seja, meu I, que é a minha quantidade de variação da quantidade de movimento, né, é 3 kg metros por segundo. Então, qual é a equação que eu tenho F e que eu tenho I? No caso, essa equação, né? Então, quanto tempo demorou para eu aplicar essa força para ele mudar? Então, aqui é 3, aqui é 6. Então, eu apliquei essa força, 3 dividido por 6, 0,5. Ou seja, eu apliquei essa força 0,5 segundos. Tudo bem? Viu como é simples? Então, seguindo a nossa analogia, a quantidade de movimento ela vai ser exatamente a quantidade que o movimento se movimenta. E o interessante é que muitas coisas na física a gente consegue resolver exatamente com essa parte de quantidade de movimento, porque a quantidade de movimento se conserva. Ou seja, se eu for pensar num objeto, né? Deixa eu ver se eu acho uma fotinho. Se eu for pensar num objeto que ele estivesse movimentando, antes da colisão, aqui, ó, ele vai ter uma velocidade, ou seja, né, digamos que eu esteja analisando esse carinha aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte assunto. Eu tenho 2 bloquinhos antes da colisão e depois da colisão. Então, antes da colisão, eu tenho uma massa e uma velocidade. Então, por exemplo, eu vou ter o meu bloquinho A antes da colisão, meu bloquinho B antes da colisão, meu bloquinho A antes da colisão
o meu bloquinho B depois da colisão. Então, antes da colisão, ele tinha uma velocidade VA. Depois passou a ter uma velocidade VA'. E a mesma coisa com o meu bloco B. Então, o que acontece? O momento se conserva. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, o que eu vou dizer com relação a isso? Que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E aí, como ficaria isso? Eu tenho que ter um sentido para a velocidade, porque até então a gente estava analisando ela só fazendo as contas. Mas eu tenho que ter um sentido para ela. E qual é o sentido que eu vou adotar? O sentido que eu vou adotar é exatamente o que está nessa figura aqui. Ó. Se o corpo se movimenta para a direita, eu vou considerar que ele faz um movimento positivo. Se ele se movimenta para a esquerda, eu considero que é negativo. Em resumo, é isso. Né? Então, por exemplo, nessa situação, eu teria uma velocidade VA positiva igual velocidade VA' negativa, porque ele está voltando. Tudo bem? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Suponha uma criança de 40 quilos e um barco de 160 quilos, parados inicialmente. A criança faz um salto com uma velocidade 0,9 para frente para chegar no ancorado. Qual é a velocidade do barco? Então o que acontece? O momento se conserva. Então se a criança ela vai para frente, significa que o barco vai para trás. É o exemplo que a gente tem, por exemplo, do chicote, o coice da arma, quando a pessoa vai atirar, a arma ela vem na sua cara, porque é o coice dela. Ou a gente já deve ter visto, pelo menos, aquela parte onde tem o astronauta empurra o objeto para ir para outro lugar. É a mesma relação, é a mesma coisa. Né? Eu vou ter ali uma conservação desse momento. Então, quais são os dados que eu vou ter? Então, aqui, ó, vou pegar que eu já tinha feito o exemplo, né? Mas a gente vai analisar passo a passo. Então, inicialmente, estão parados. A criança vai ter uma velocidade 0,9 e o barco vai se movimentar para trás. Então, ele tem uma velocidade menos v. Então, como que a gente analisa isso? A quantidade de antes é igual à quantidade de depois. Quem é antes? Barco, criança. Quem é depois? Barco, criança. Tudo bem? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade, ó, massa, velocidade, massa, velocidade, massa, velocidade, massa, velocidade. C de criança, B de barco. Inicialmente, os dois estão parados. Então, tanto a velocidade da criança quanto a velocidade do barco são zero. A velocidade, no caso do garoto aqui, ó, passa a ser 0,9, porque ele tem uma massa de 40, e do barco a gente quer descobrir. Então, terminando essa conta, eu não calculei. Calculei aqui, ó. Terminando essa conta, eu vou ter que a velocidade é negativa. Por que essa velocidade é negativa? Porque se o garoto anda para frente, o barco vai andar para trás. Então a gente tem esse detalhe aqui, ó. Se ele se movimenta para a esquerda, é negativo. Se ele se movimenta para a direita, é positivo. Então, sempre que ele se movimentar para a direita, ele é positivo. Sempre que ele se movimenta para a esquerda, eu considero ele como negativo. Então, vamos lá. Mais um exemplo, né, que a gente viu o exemplo da criança. Aqui resolvendo. Então, o que acontece? Quando a gente lida com esse tipo de movimento, a gente está lidando com um tipo de colisão. Né? Ou seja, eu tenho o meu bloquinho, antes ele vai colidir com depois. E aí eu tenho três tipos de situações que podem acontecer. Primeira situação é uma colisão parcialmente elástica. Então, é uma colisão onde parte da energia é perdida. Ou desculpa, ó, eu tenho ali, ó, energia cinética totalmente. Não, vamos de novo. Primeiro tipo de colisão é perfeitamente elástica, aonde totalmente vou ter uma conservação totalmente da energia, ou seja, a energia se conserva. Então é como se eu pegasse uma bolinha, eu solto ela, ela vai pular, vai bater no chão e vai voltar exatamente onde eu estou. Isso é uma colisão perfeitamente elástica. O que é uma colisão parcialmente elástica? Parcialmente elástica é uma colisão que ele perde um pouco.
Ou seja, vai perder um pouco do movimento. Então eu vou ter ali que eu vou soltar a bolinha vai bater, ela vai voltar a uma altura menor do que antes. Então, nesse caso, a energia, né, ela vai ser parcialmente conservada, ou seja, vou ter parte da energia conservada. Já no outro caso, que é um processo inelástico, o que é inelástico? Eu peguei uma bolinha e joguei ela, tipo uma geleca da vida. Ela vai bater e vai colar no chão. Ou seja, ela tinha uma velocidade, ela bateu e colou. Então ela perdeu essa velocidade. E como que eu calculo esse tipo de movimento? E quem esse é? Esse ele é chamado de coeficiente de restituição. Ele relaciona se a energia foi ganha ou perdida. Ou seja, quanto mais próximo de 1, significa que mais conservado vai ser a energia. Quanto mais próximo do zero, mais perdido vai ser essa energia. Ou seja, mais perda de energia eu vou ter. Então, olha aqui, ó, um exemplo. Eu vou ter aqui, ó, que eu tenho um carinha com uma velocidade de 10 e uma velocidade de 20. E depois que eles se colidem, eu tenho 20 e 10. Então, o que, que acontece? A velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. A aproximação é o que vem antes, ó, V antes. Né? Vou botar aqui, ó, V antes. Então, V antes é quantos eles se aproximam. Então, um em direção ao outro, por isso que é mais, soma. E a velocidade depois é quanto ele se afasta. Então, cada um para o seu lado, soma também. Então, eu vou ter que é perfeitamente elástico, significa que eu não perdi energia nesse processo. Já o outro caso, ó, 10 e 2. Então, é como se eu tivesse um cara parado e o outro com uma velocidade de 8, né? Em resumo, né, basicamente, porque eles não estão se aproximando. Já no outro caso aqui, o afastamento, ó, eu vou ter o mesmo caso, 5 menos 4, 10 menos 4. Repara que é 0,15. Ou seja, eu tive um comportamento parcialmente elástico. Ou seja, de 100% da minha energia conservada, só 15% se conservou. É exatamente isso que quer dizer o coeficiente de restituição. Então significa que de 15% tem aí que 85% da energia foi perdida. Essa é a ideia das colisões. Então vamos lá, vamos fazer uns exercícios para poder entender melhor. Um corpo de 800 quilos que se move a 60 metros por segundo colide com a parte de trás de outro corpo de 600 quilos, que se move a 400 metros, de forma que eles param e movem-se juntos, com velocidade de 35 metros. Sobre a colisão alternada, a colisão é elástica, parcialmente elástica. Então, primeiro passo, quando eles batem e vão juntos, então deixa eu até diminuir aqui ó, a letra. Ó, a velocidade de afastamento é igual a zero. Por quê? Por que afastamento? Porque ele bate ó, e eles passam a se mover juntos. Então, quando eles passam a se mover juntos, significa que eles não se afastam. Então, se eles não se afastam, é uma colisão inelástica. Ou seja, meu E é igual a zero. Então vamos lá. Colisão inelástica, energia dissipada ao máximo, ou seja, perda de energia. Quantidade de movimento conservado é igual a zero. A colisão é elástica? Não. Inelástica. A energia cinética do sistema sofre um acréscimo? Não. A energia nunca aumenta, ela só diminui. Trata de uma colisão não conservativa, verdade, não conserva, na qual a quantidade de movimento do sistema é igual a tanto. Né? Então, a quantidade de movimento do sistema, a gente pode calcular ela. Conservativa, não conservativa. Então, a gente está entre a letra C e a letra B. Como que a gente vai calcular essa quantidade de conservação? Então, vamos lá. Um corpo se move 60 e colide na parte de trás de outro corpo que se move 40. Então, se a gente fosse calcular aqui a quantidade de movimento deles, vamos só apagar aqui, só para a gente ter espaço. Então, eu vou chamar aqui ó, C1
representa o corpo de 800 quilos. Tudo bem? Eu vou ter que C2 é o corpo de 600 quilos. Então vamos lá. Eu tenho que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, Q antes é igual a Q depois. Então, vamos fazer a conta. Quem eu tenho no Q antes? QC1 mais QC2. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter meu QC1' mais QC2'. Quantidade do movimento do corpo 1 é a massa do corpo 1, então 800, vezes a velocidade dele, 60. E aqui é a mesma coisa o outro. Então eu vou ter aqui 600 vezes 40. Já no outro caso aqui, eles passam a se mover juntos. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter a massa de um mais a massa do outro, ou se quiser eu posso dizer que ambos se movem a 35. Acho que assim vai ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. Resolvendo aqui a conta, 800 vezes 60 mais 600 vezes 40. Dá 72.000. E do outro lado a gente vai ter 800 vezes 32, 600 vezes 35. 49.000. Repara, tá dando igual esse valor? Não, né? Não tá dando igual. Isso por quê? Porque eu não estou tendo uma conservação desse cara. E ele fala para mim que a resposta ou é 49 ou é 23. Então, vamos lá. 23, se a gente fizesse ali, ó, 72 menos 49, vai dar exatamente 23. Então, o que acontece? Eu tinha 72.000 de quantidade de movimento. Passou para 49.000. Então, significa que houve uma perda de quanto? Se eu fizer um menos o outro, 23.000. Então, eu perdi de quantidade de movimento exatamente 23.000 quilogramas metros por segundo. Então, dentre as respostas que falam que tem uma perda e ela é de 23.000, é a letra E. Então, eu já tenho que a minha resposta é a letra E. Certo? Vamos para mais uma questãozinha. Durante o reparo, na Estação Internacional, um cosmonauta de massa de 90 kg substitui uma bomba de sistema de refrigeração de massa de 360, que está danificada. O cosmonauta e a bomba estão em repouso. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade 0,2 em relação à estação. Qual a velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter exatamente essa mesma relação que a gente estava vendo na questão anterior. Exatamente igual. Ó, antes e depois. Só que agora eu tenho o meu cosmonauta e eu tenho ali o que ele considera como bomba. Então, cosmonauta e ele tem a bomba. Então vamos lá. Cosmonauta bomba, mesmo sistema. Ambos estão inicialmente parados, certo? Porque ele fala ali ó, que estão em repouso.
Então, só vou atualizar o valor da massa. Opa. Então, a massa do cosmonauta é 90 e do equipamento 360. Então, 90, 360. Qual é a velocidade? Ó? Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2. Então, eu quero saber a velocidade do cosmonauta. Então, esse aqui vai ser 0,2. Então, vamos lá. 0 de um lado e do outro, porque eles não se movimentam. Então, eu vou ter exatamente esses mesmos valores. Posso passar para o outro lado. Né? 320, 360 vezes 0,2 dá 72. Então, já vou até botar aqui 72. Passei para o outro lado, menos 72. Está multiplicando, passa dividindo. Então, posso dizer que a velocidade do cosmonauta menos 72 dividido por 90. 72 dividido por 90 dá 0,8. E lembrando, por que eu tenho uma velocidade negativa? Eu tenho uma velocidade negativa porque ele se move para trás. Né? Ele empurrou num sentido e ele foi para o outro. Então, letra E. Tudo bem, gente? Então, uma questãozinha para resolver aí, para vocês resolverem depois. E a gente termina a nossa aula por aqui. Tudo bem? Então, continua a nossa aula na próxima aula. Certo? Falou, gente. Até mais.